Oi, amores e amoras, tô aqui eu mais uma vez para contar a história do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu já disse aí que nessa jornada de autoconhecimento eu achei esse livro poderoso. Que me serve como um oráculo, que é assim, gente, nada mais é do que as histórias traduzem aquilo que a gente sente dentro da gente, e coisas que a gente vê na vida, sabe aquelas coisas que a gente quer falar sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre vários assuntos que você não sabe como, não é do mundo objetivo. Esse livro ele fala mais de uma linguagem subjetiva, um jeitinho de falar, né, através das histórias. Então a gente está no 4º capítulo hoje e esse capítulo fala do parceiro, da união com o outro, né? É um hino para o homem selvagem. Sabe aquele homem que você quer conquistar ou que você já tem aí, mas que você quer falar mais dessa tua natureza? Porque nós temos uma natureza dual, como propõe o livro, né? Nós somos um ser que habita outros seres, né? Nós, segundo a Clarissa, nós habitamos 2 seres dentro da gente. E há quem diga que é muito mais, né? Às vezes a gente é 1000. Então, essa história do Manauí vai fazer a gente compreender mais, né? Relembrar coisas que a gente sabe, mas que esquece tal, da nossa natureza, e um jeito de poder falar com o outro. Então, aos homens de boa vontade, sabe aquele homem que está querendo aprender como é que é a natureza de uma mulher? Essa historinha vai servir para a gente conversar sobre isso. Então, bora lá? É assim. Nossa. Hoje eu tô aqui no Chalé das Artes, não fui pra natureza porque estava caindo a luz e, enfim, resolvi fazer isso aqui da hospedaria, onde eu hospedo as pessoas aqui em São Tomé, tá, gente? Depois eu deixo contatos quem se interessar. Então, vamos à história do Manauí. Era uma vez, num vilarejo, 2 meninas gêmeas, 2 moças, 2 jovens gêmeas, e o Manauí cortejava essas 2 moças. O pai delas disse a ele: olha, você só vai poder ficar com as minhas filhas se você desvendar o mistério do nome delas. Você vai precisar adivinhar o nome delas para que você tenha as 2. E aí o Manauí sempre ia na casa delas, cortejava tal, mas ele nunca conseguia adivinhar o nome. Ele sempre fazia algumas atividades tal, tentando adivinhar, mas ele nunca conseguia. Aí de uma das vezes que ele foi na casa delas, ele levou junto o cachorrinho dele. E aí o cachorrinho tá todo gracioso lá com as meninas tal, e as meninas davam petisco para ele, e aí sorriam para ele, e as meninas adoravam o cachorrinho, e o cachorrinho adorava elas. E aí nesse dia também o Manauí não conseguiu descobrir o nome das meninas e foi embora com seu cachorrinho. Só que aí o cachorrinho teve uma ideia. Ele voltou para a choupana onde as meninas moravam e ficou lá na janelinha tentando ouvir e ver o que elas faziam e falavam. Aí nisso uma estava brincando com a outra tal, conversando, e aí elas se chamaram pelo nome. Aí o cachorrinho ouviu os nomes e falou: vou contar para o Manauí. E aí voltou correndo pela floresta, onde lá o Manauí morava, e foi correndo contar para o Manauí o nome das meninas. Só que daí no caminho ele viu que um leão tinha deixado um resto de osso assim ainda com carne. Aí ele pegou e parou para comer esse osso e roeu o osso e comeu toda a carninha tal, até que ele se sentiu todo lambuzado e todo satisfeito. E aí ele lembrou que ele tinha que fazer, né, contar a história, contar o nome para o Manauí das meninas. E aí só que ele esqueceu o nome, de tanto que ele comeu, ele se distraiu e acabou esquecendo. Aí o que ele fez? Ele voltou lá na choupana das meninas e aí de novo ele ficou só espiando. Aí dessa vez elas estavam passando creme, uma na outra assim, e aí de novo elas se chamaram pelo nome. O cachorrinho gravou e voltou lá para a floresta para contar para o Manauí. Só que aí no meio do caminho ele sentiu assim cheiro de noz moscada
E a coisa que o cachorrinho mais gostava era do cheiro de noz moscada. Aí ele foi lá na floresta ver de onde que vinha aquele cheiro, e aí tinha uma torta de laranja assim, com aroma assim, tinha acabado de fazer. E aí ele foi devorar aquela torta e comeu, se deliciou. Só que aí ele esqueceu de novo o nome das meninas. Falou, meu Deus do céu, esqueci o nome de novo. Voltou de novo para a choupana das meninas. Só que dessa vez já estava à noite e elas já estavam prontas para casar, elas já estavam todas vestidas. Ele falou, putz, grilo, agora não vai dar mais tempo. Aí de novo elas se chamaram pelo nome, aí ele gravou aquilo e saiu da choupana, dessa vez determinado a voltar e contar para o Manauí sem esquecer os nomes. E aí ele estava voltando na floresta, ele sentiu um cheiro de caça, recém-caçado assim, só que ele passou por cima, ele falou, nossa, não, eu tenho que levar o nome para o Manauí. E aí ele sentiu de novo aquele arominha gostoso de noz moscada, e ele, não, eu preciso levar esse nome para o Manauí. E aí foi embora. Só que aí de trás de uma moita, assim, apareceu um homem de negro, assim, e catou o Manauí pelo pescocinho e falava pro Manauí, assim, sabe, apertando muito mesmo, e falava pro cachorrinho, fala o nome delas, me conta. E o cachorrinho, assim, tava ficando até sem respirar, tal, quase morrendo. Mas ele não desistiu, ele começou a lutar, coisa do homem, se esperneou, uivou, arranhou o homem, mordeu, até que o homem falou, não, me desgruda de mim, que eu não vou mais querer saber, eu quero ir embora. O cachorrinho lutou ferozmente com esse homem, até que esse homem saiu correndo, e o cachorrinho ainda mandou uma dessa, e não volte mais por aqui, senão você não vai ver a luz do dia. Determinado. Aí ele voltou pra choupana e ele tava assim, todo machucadinho, sabe? Todo cheio de lama. Ele tava meio destroçado. Aí ele chegou na choupana, contou a história que tinha acontecido pro Manauí e contou o nome das duas meninas. Aí o Manauí ficou todo feliz, assim, e curou o cachorrinho, lavou as feridas, tal, cuidou dele e voltou lá pra choupana das meninas para finalmente falar o nome delas pro pai, né? E aí depois disso eles embarcaram os 4 numa longa viagem, aí as 2 irmãs gêmeas, o cachorrinho e o Manauí, por um bom tempo felizes. Bom, essa história finalmente acaba feliz, diferente das outras, né? Do Barba Azul, da Vasalissa que eu contei no capítulo anterior. Essa acaba bem feliz, né? E aí é assim, gente, essa história, como eu disse, é para conhecer a natureza dual das mulheres. Todas as mulheres têm coisas práticas do mundo mundano, e coisas assim que ficam lá povoando assim, sabe? O sensível, o inconsciente e tal. E aí, assim, sabe, tem uma pergunta recorrente que nem Freud, que foi o pai da psicanálise, né, não conseguiu responder a pergunta de o que querem as mulheres, né? Então, essa história é na tentativa de conversar sobre isso, porque não é uma coisa só e não é uma coisa prática, não é isso, ela quer viajar, ela quer... Cara, são pitadas, são coisas do inconsciente, são coisas que falam de um outro lugar, sabe? Uma coisa simbólica. Aqui no livro, ela propõe que as mulheres, quando você pergunta para elas o que você quer de verdade, elas falam a soberania da minha vida, né? Eu ser dona da minha vida. Mas não é só isso, é isso e um pouco mais. Então é disso que essa história trata. E aí, como sempre, a Clarissa, né, a autora do livro, que ela fala dos arquétipos. O que são arquétipos, gente? Arquétipos são modelos, são coisas que eu aqui vivo, que alguém lá nos Estados Unidos também vive essas situações. Alguém lá atrás, na ancestralidade, lá o homem das cavernas já viviam. Então são
são modelos, são símbolos que vão falando, dialogando com a gente sobre a vida, né? Muitas pessoas falaram sobre... Jesus falava por parábolas, Buda, vários profetas falam por histórias, porque as histórias nos ensinam, né? E aí nesse livro, esses arquétipos que vão aparecendo nessa história, né? O cachorrinho, o que é o cachorrinho? Cachorrinho é o lado instintivo do homem, né? É esse lado que fareja, que não é aquele racional como o Manauí, que é uma coisa mais brincalhona, mais instintiva. Então, ao longo dessa história, tem algumas etapas, como nas outras histórias eu vou falar as etapas e depois a gente grava um vídeo, se vocês sentirem necessidade da gente falar mais cada etapa dessa história, mas eu vou falar aqui o que a Clarissa propõe. Então, primeiro ela fala da natureza dual das mulheres, que a gente, para conquistar o coração de uma mulher selvagem, né, que é o que ela propõe aqui, buscar essa nossa natureza selvagem, que é essa nossa natureza, não é mulher selvagem toda desgrenhada, subir em árvore, não, mas é esse lado instintivo, sabe? Esse lado emocional, essa coisa esse ser que habita dentro da gente, que a gente é dual, a gente é o que a gente mostra, o que a gente quer, o que a gente faz, tal, mas tem coisas lá na gente, né, bem profundas da nossa alma, que é o que a gente anseia, o que a gente ama de verdade. Então, essa história toda é para dar conta disso, da gente se perceber e da gente compartilhar com o outro, com aquele homem que quer conhecer, que tem a boa vontade de conhecer uma mulher profundamente. E aí as etapas são assim: a força de sermos duas, o poder do nome, né? O que é saber, aprender o nome dessas meninas, né? A gente dá nome para as coisas que a gente quer. Depois eu vou falar mais disso se vocês acharem bacana, tá bom? A natureza tenaz do cão, né? A natureza sensível, né? Que na verdade é o instinto do homem, né? O homem que tiver esse animalzinho aí, esse cara que luta, que é sensível, tal, é o que vai descobrir os nomes das meninas, né? O que realmente as mulheres querem. A sedução furtiva dos apetites, que são aquelas distrações, né? Quando a gente está num objetivo, né? O cachorrinho tinha lá um objetivo, levar o nome das meninas para o Manauí, mas aí ele vê uma torta de maçã ou de laranja, ele vê um osso ali e ele se distrai e esquece do principal objetivo. A conquista da ferocidade, que daí é quando ele acha aquele homem sinistro lá, né, aquele estranho, que aí ele luta, aí ele vai até o fim, porque ele já sabe o nome e já sabe o que ele tem que fazer, então ele luta até o fim contra esse estranho. Lembrando que essas coisas, elas podem estar dentro da gente, às vezes a gente tem objetivos, aprender o que a nossa alma anseia, mas às vezes a gente se distrai. Sei lá, o que tua alma anseia, o que você quer muito, e que às vezes você se perde no meio do caminho por outras distrações apetitosas, gostosas, enfim. E aí nessa etapa a conquista dessa ferocidade. E aí ela termina falando dessa mulher interior. Que mais? São tantas as coisas, gente, assim. Eu sempre sugiro que vocês leiam, quem tiver paciência, quem tiver tempo, leiam as histórias, porque daí a gente pode trocar uma ideia melhor, e vocês me falam aspectos que vocês estão vendo, né, que às vezes eu passo batido. Mas é assim... Me falem aí também se tá chegando, se dá para entender o que eu tô falando, que isso é muito importante, porque é um jeito que eu encontrei na vida de me conhecer e de conversar com as outras pessoas, né? Porque eu tenho esse lado de professora, assim, de gostar de compartilhar as coisas que eu aprendo, né? Com as minhas amigas, com os meus amigos e tal. E através desse livro eu consegui uma linguagem simbólica. Se vocês sentirem necessidade de saber melhor o que são os arquétipos, eu posso depois gravar um vídeo falando só disso.
para que eles servem e tal, de onde que vêm esses termos, né, que é da psicanálise analítica de Jung, Carl Jung, que a Clarissa trata nesse livro. Então é isso, gente, eu espero que ajude vocês a gente conversar sobre essas coisas. Obrigada pelas pessoas que conversam, que entram em contato. E é isso, perguntem o que vocês quiserem, deixem nos comentários, chama mais gente para conversa, compartilha se você tiver vontade, me diz se tá legal eu gravando aqui quando não dá para ir para a natureza. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês, amores e amoras. Até a próxima.